Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos hoje dar uma olhadinha nas nossas perguntas e respostas, também nos comentários deixados aqui no canal. Eu vou puxar a telinha aqui, aí, e vamos dar uma olhadinha no que foi deixado aqui no canal. Então, começando aqui com o Henrique Santana, que deixou dois comentários, né, agradecendo pela leitura do vídeo, do livro, né, do Jürgen Zilli, muito bom, né, e pelo vídeo do Eurípides, que foi um vídeo bem legal, que é um vídeo que eu não estou nem monetizando, porque ele é um vídeo que tem direitos autorais devido ao videozinho interno que eu coloquei ali dentro, o videozinho do Eurípides, que está na FEB, né? Então é um vídeo que eu não posso monetizar, mas mesmo assim eu achei que valia muito a pena colocar, já que, embora não possa ser monetizado, ele está liberado para ser assistido, para ser incorporado, então não tem problema, não vai derrubar o canal. Então tá valendo, tá? É um videozinho muito legal. Tem vários comentários aqui, né? O Jonathan Anjos, que fala que teve uma projeção agora há pouco e agradece ali no videozinho, tá? Tem o comentário da Melissa Silva. Que relato maravilhoso, professor. Fiquei imensamente tocada. A zona de conforto, por vezes, nos impossibilita de ir em auxílio do nosso próximo, assim como nos ensinou o Cristo. Esse relato foi bom para me dar uma sacudida gentil. Que esse vídeo possa ser compartilhado generosamente para que os outros irmãos também possam lembrar daquilo que o Mestre nos ensinou. Ótimo comentário, perfeito. Penso da mesma forma. eh, eu também me senti sacudido, como você diz gentilmente, né, por esse vídeo, quando eu vi, né, falar desse relato do Eurípides no Centro Espírita, fui buscar e assistir o vídeo da FEB e eu achei muito legal, me tocou e por isso resolvi fazer esse vídeo para vocês, trazer essa história que às vezes fica esquecida, né? Porque Eurípides faleceu lá em 1918, então é um relato bastante antigo e às vezes a gente não tem um contato com esses relatos mais antigos. Eu, por exemplo, não conhecia esse relato, por mais que eu goste, que eu estude, que eu leia o Espiritismo, eu não conhecia esse relato do Eurípides. Então eu acho legal trazer essas coisas para vocês também, né? Ah, a Márcia Valéria também, que fala do vídeo do Eurípides, né? É, também faz a sua reflexão ali. E a Maria Alice, que ela faz um comentário que é um comentário contra, vamos dizer assim, né? Um contraponto, vamos dizer assim, ao vídeo, mas bem interessante, que traz algumas reflexões. Ela fala assim: não confio muito em relatos de viagem astral de espírita, ainda mais com visões de Jesus Cristo. Eu vou pontuando, tá, pessoal? É, eu não sei por que que ela não confia em relatos de espírita, né? Talvez porque tem muitos espíritas que relatam projeção astral, desdobramento, como eles dizem, de forma mediúnica, né? E às vezes um pouco estranhas, diferentes do que a gente realmente conhece como o desdobramento, né? Às vezes aquele desdobramento que eles realizam que parece mais uma clarividência, uma visão remota, e acho que às vezes eles confundem um pouquinho. Mas tem mudado muito essa forma de enxergar o desdobramento hoje em dia, com os estudos que a gente vai fazendo. E tem muitas pessoas que têm relatos fantásticos de desdobramento dentro do Espiritismo, que são muito bons. A questão de estar relacionado com Jesus, eu sei que muitas pessoas desconfiam quando se fala em Jesus por ser uma figura, né, que digamos que é o ápice, né, que a gente conhece na questão de espiritualidade, de amor, etc. O grande exemplo, né? Então, quando alguém menor se, se coloca à frente de Jesus, a gente chega a achar que não é possível, né? A gente às vezes coloca Jesus muito longe de nós, quando não é verdade, né? Jesus não está tão longe de nós assim, tá diferente energeticamente, obviamente, ele tem uma evolução muito maior, mas isso não coloca Jesus distante de nós
na questão do amor, na questão da entrega, na questão de amar a todos nós. Então, eu não vejo problema, né? Claro que a gente tem que ter a ponderação, que a gente tem que ter pés no chão quando vai falar sobre isso, sabendo que muitas vezes a gente vai plasmar a forma de Jesus por ser mais agradável para nós, por ser aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente aceita, principalmente se falando de espíritas ou de católicos, evangélicos, etc., quando eles saem do corpo deles, seja numa EQM, ou seja numa projeção, seja num sonho, é, é muito que natural que eles vão realizar as suas plasmagens dentro do campo daquilo que é aquilo que eles creem, aquilo que eles gostam, aquilo que está ligado a eles. Dificilmente o cristão ele vai plasmar ou ter encontros com Buda, né? Porque não está ligado e vai causar estranheza à crença deles, né? Então a gente vibra de acordo com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está conectado. Então é natural que numa EQM, numa experiência de viagem astral, etc., nos sonhos, o cristão vá participar e ter contato com coisas cristãs. Um budista, ele vai ter contato, participar de coisas budistas e assim por diante. Então, é mais natural que se tenha essa visão, então, relacionada ao cristianismo, tá? Bom, continuando. Eles são muito influenciados pelo cristianismo e a Bíblia. É uma religião cristã, né? A influência deles é o cristianismo, é a Bíblia. Então, é natural isso aí. E talvez ah, você que seja uma pessoa de cunho talvez mais esotérico, talvez mais hinduísta, budista, orientalista, não vá ficar, não vai gostar muito, né? Que não está dentro do teu campo de vibração, do gosto que você tem. Mas isso não diminui de forma alguma a experiência do espírita. Ainda mais falando-se de Eurípides Barçanufo, que não é um qualquer, né? É uma pessoa realmente que se dedicou ao espiritismo e que foi a fundo nos seus estudos, tá? Um monte deles dizem ter conversado com Cristo, mas acho que na maioria dos casos, eles projetam essa imagem quando fora do corpo, de tão intenso que é o desejo que tinham disso acontecer. Pode ser sim. Quando você diz que um monte deles dizem que conversaram com Jesus, eu não tenho conhecimento disso, de todas as pessoas que eu li, que eu estudei, referente a Cristo, ou melhor, referente ao Espiritismo. Eu não vejo assim relatos com Jesus como esse do Eurípides, tá? Não vejo. Conversar com Jesus em pensamento é uma coisa, né? Mas realmente ter esse encontro com Jesus eu não vejo. Por isso que eu até trouxe esse relato do Eurípides por ser tanto quanto diferente. E como novamente eu repito, né? É natural que aconteça da pessoa plasmar até essa questão de ver Jesus, por exemplo, e não ser Jesus realmente, e que isso não importa, o que importa é o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando no momento, né? Então, sim, pode acontecer de a pessoa plasmar, e nós mesmos fazemos isso quantas vezes, né? Quantas vezes nós achamos que temos um encontro com um amparador, ou sei lá, com uma pessoa que não é. Quantas vezes tem pessoas que têm relações eh, amorosas, vamos dizer assim, com pessoas do outro lado, achando que estão namorando com uma pessoa linda, que é uma plasmagem aonde ela está sendo sugada energeticamente. Então isso acontece, né? Eu acho que de nada diminui o relato aqui do Eurípides, se for mesmo Jesus ou se não for. O que importa mesmo é a experiência dele, né? Que foi transformadora para ele, trouxe significado para ele. Então aí realmente é o grande X da questão, tá? Pessoal, eu tô com um vizinho aqui que ele está trabalhando num muro ali que ele está fazendo. Então vocês vão ouvir barulho atrás aí. Peço que desconsiderem, né? Faz parte, né? Então vamos dar continuidade. Temos aí então coraçãozinho ali da Simone, do vídeo O que é ser um místico, Alex Azevedo.
sobre a última parte que eu coloquei do capítulo 4 do livro do Jürgen Ziel, e logo, logo estará aí a parte número 2, que começa a outra parte aí do livro, falando das questões de como ele vai vencer as barreiras que ele está passando ali, nesses primeiros capítulos, e conseguir auxílio aí de um mestre espiritual. Bem legal, não percam. Então vamos lá, Jonathan Anjos, José Antônio, o Júlio Sacrescenda, muito interessante, Guilherme também assistindo ali o, o encontro com a morte e o cordão de prata ali, o Renato, tem também um canal Projeção Astral e Espiritualidade, que está sempre colocando relatos lá, Renato que é um grande estudioso também e um grande amigo. Vamos tocando adiante. Lu Crazy Guitar. Ah, um guitarrista aí, então. Diz o seguinte: boa noite, professor. Eu gostaria de saber se de fato vivemos uma censura imburlável no plano astral, comandada por inteligências artificiais. O que você poderia me dizer a respeito? Existe de fato o tal Ministério da Reencarnação, como diz os espíritas, tudo perfeitamente organizado, etc. Pois é, né? Às vezes a gente fica com o pé atrás quando a gente lê as obras espíritas de tal organização que é o outro lado, que supera até a nossa organização aqui, né? Por- Porém, se a gente vai analisar friamente de acordo com o que é dito no Espiritismo, o nosso mundo aqui não é assim tão organizado como a gente pensa. Nós estamos ainda numa camada umbralina, né? Aqui a nossa frequência ainda é umbralina. Ainda não passamos para um mundo de regeneração, ainda estamos em provas e expiação. Quando a gente passa para outras frequências, após a morte ou em desdobramento, etc., existe uma organização, sim, existe. Ah, e essa organização, do outro lado, ela é bem concreta, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que o plano astral ele é totalmente maleável, suscetível aos nossos pensamentos, etc, etc. E sim, tem locais que são, mas não é só isso. Existem planos de consenso e não consenso, que a gente diz. Ou seja, tem lugares que são bem solidificados, são cidades realmente no plano astral e cidades organizadas. Por exemplo, quando o meu irmão faleceu ano passado, não faz um ano ainda, eu tive uma projeção aonde ele me mostrou a cidade aonde ele está. E é uma cidade realmente, é uma cidade, eu fiquei impressionado e me questionei também, nossa, mas será que é assim mesmo? Porque existia normal como uma cidade aqui no plano físico, era lá também, com as ruas organizadinhas, as casas, tudo certinho como uma cidade. Ah, existia locomoção, né, existia como carros, né, eu não vi bem a forma do carro, mas eu vi que tinha locomoção. Tá? Eu confesso que eu não prestei tanta atenção nisso aí, quanto eu prestei atenção na rua, né? Existiam árvores, era perfeitamente organizado como aqui, muito semelhante aqui, né? E aquilo me deixou bastante impressionado. Eh, então, realmente existe mesmo. Eu já fui em outras, quando meu pai faleceu também, eu tive na cidade astral. Primeiro eu tive na colônia, aonde eles estavam fazendo a transição para poder ir para a cidade. Então eles estavam num processo de transição ali e de organização, digamos assim, do seu ser energético, psíquico para entrar naquela cidade. E ali eram umas casinhas que tinha num lugar, num campo, várias casinhas aonde ele passava ali por um processo de adaptação. E depois ele foi para uma cidade realmente, uma cidade normal. Então tem essa organização mesmo, tá? Tem essa organização mesmo. E aquilo que mostra ali no nosso lar é real também, embora seja uma das cidades com as suas características. Existem cidades com diversas características diferentes, tá? Cidades com um pouco mais densas também, mais baixas na vibração, aonde são lugares mais, digamos, mais pobres, assim. Eu não digo, pessoal, pobreza no sentido de que ser pobre é algum problema, não é isso, tá? Mas eu digo assim no sentido mais
pobre no sentido de menos sofisticado, nesse sentido, tá? Menos sofisticado, mais simples. E existe sim, tá? Como também existem lugares extremamente densos, lugares aonde você fica realmente assustado com o que você vê, de muito sofrimento, que a gente poderia dizer que é quase um inferno realmente, para nós pelo menos, é quase um inferno por ser realmente sofrimento densificado. Pessoas, eu vi já, por exemplo, um local que parecia um manicômio, mas assim, com pessoas ali que estavam em situações deploráveis. Então, sim, tem lugares bem densos, tem lugares bem organizados e vai subindo para lugares cada vez melhores e às vezes e até mais sutilizados, de forma que vai se perdendo a forma. Aos poucos, a gente vai deixando de lado essa necessidade de uma cidade organizada à maneira aqui do físico, né? E nós vamos começando então a adentrar a questões mais energéticas mesmo. Então realmente tem, tá? E quanto à questão da reencarnação, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre essa questão da reencarnação. A reencarnação ela existe, tá? A reencarnação ela é necessária porque são passos do nosso aprendizado, tá? A gente pode evoluir nessa vida de tal forma que não reencarne? Pode, mas não é o normal, tá? O comum de todos nós, todas as pessoas, é irmos aos poucos galgando a nossa escada evolutiva e evoluindo. Isso acontece através da reencarnação. São passos pequenos que nós vamos dando, porque a gente vai evoluindo aos poucos aquilo que nós precisamos burilar no nosso sistema moral, ético, né, e de compreensão do ser divino, né? Então, aos pouquinhos a gente vai burilando tudo isso e vai transformando as nossas imperfeições em amor puro, né? E um dia nós chegaremos então ao ponto de não precisarmos mais reencarnar, tá? Então, a reencarnação ela é um passo necessário apenas nisso e realmente esse passo da reencarnatório ele é organizado por espíritos mais evoluídos que nos auxiliam na nossa busca. Porque, às vezes, nós precisamos burilar um determinado defeito psicológico que nós temos. eh, e, e, e esse defeito eh, só pode ser burilado aqui, neste plano Terra. Então, nós vamos reencarnar para trabalhar esse defeito e vencer esse defeito. Aí, numa outra reencarnação, nós iremos trabalhar um passo mais adiante disso e assim por diante. Tá? Então, existe sim essa organização. Márcia Valéria, boa tarde. Tenho uma dúvida, mas não está no contexto do vídeo, que é o vídeo em nome de Kardec, que é de um livro que eu dei a dica. Aliás, eu estou lendo um outro livro muito legal agora, é um romance novo que saiu na editora da Ordem Rosa Cruz, e eu estou lendo ele é bem grosso, eu já estou quase na metade dele, e depois eu trago aqui para vocês também o que eu achei deste romance para indicar para vocês, tá? Mas voltando aqui ao que a Márcia Valéria colocou, ela disse que algumas semanas atrás, quando dormia, me vi projetada e uma força me segurava pelo pescoço. Eu saía e voltava do corpo. Na minha frente, vi uma forma humana, mas era como uma sombra escura. Eu tentava me libertar da força, que me prendia. Gritei, disse para sair e pôs força. Me libertei do que estava me prendendo ao corpo. Nesse momento, essa forma humanoide veio em minha direção, correndo, saltou em minha direção. Foi quando eu acordei. Meu sentimento era que não queriam que eu me projetasse. Desde então, não consegui mais ter lucidez. Detalhe, que eu não tive medo e não tenho. Se possível, poderia me dar alguma explicação? Procuro ler e ver depoimentos para comparação, mas não vi nada por esse ah, não vi nada. Poderia me explicar o ocorrido? Gratidão. Então, é claro que experiências pessoais, é sempre difícil a gente querer analisar, né? Porque requer uma reflexão interna
sua própria para entender o que está acontecendo, tá? Então, quando eu falo aqui de uma experiência como a sua, eu estou colocando só uma questão opinativa, tá? Então, na minha opinião, tá? Na minha opinião, provavelmente você estava ali com algum assédio, que poderia ser um assédio momentâneo, né, não uma obsessão, mas um assédio momentâneo, que estava pelo local, né, e viu que você estava saindo conscientemente. Eles não gostam muito, né, porque, o projetor consciente é de grande ajuda no plano astral, e os espíritos mais densos, eles querem justamente o contrário, né, eles querem que não tenha projetores conscientes, eles querem que a gente se mantenha na ignorância, para que possamos ser controlados de forma muito mais efetiva, né. Então quando as pessoas começam a ter a sua lucidez, isso não agrada a eles. Então, provavelmente você sofreu naquele momento ali um assédio, né. Você deveria ter trabalhado suas energias naquele momento, né, exteriorizado energia, circulado energia, exteriorizado energia, até feito uma oração ou coisa do tipo, algo que levantasse a sua energia, tá. Então, provavelmente por esse motivo ele atacou. Não que ele fosse conseguir realmente fazer alguma coisa, você pode ver que ao voltar para o corpo, né, você eliminou esse problema. Pode ser que ele fique ali aos arredores, para te incomodar, etc., te atrapalhar, te densificar, para que você não consiga realizar. E também te colocar medo no sentido de você não ter vontade de realizar novas experiências. Por isso, a prática da projeção, ela tem que ser sempre acompanhada de um trabalho de uma mudança interna, uma reforma íntima, um trabalho energético, sempre um trabalho energético contínuo, uma mosquinha aqui, um trabalho energético contínuo para que você, consiga então, quando sair e tiver determinados contatos que são negativos, você consiga, trabalhar isso e também não ter o medo para depois não ter o medo de sair, né, novamente. Mas como você disse ali, você não tem medo e isso é um grande passo, que vai, ajudar muito, né. Você não está conseguindo, de repente, ter as suas saídas consciente novamente agora, talvez até por uma proteção dos seus amparadores que estão, organizando o ambiente energético que você, está, né. Então você acaba não tendo essa consciência necessária agora, neste momento. Mas eu te aconselho a praticar as energias, fazer, uma boa reflexão do que pode ser que esteja baixando o teu padrão energético, a ponto de você sofrer o ataque, né. E o que é normal, né, todos nós, baixamos o padrão energético do nosso dia a dia com, tudo aquilo que a gente tem que enfrentar, trabalho, família, etcétera, né, é normal que a gente baixe o padrão. Então, procure aí elevar o padrão energético, trabalhar suas energias, etcétera, e não desista das práticas, continue suas práticas, converse com seus amparadores mentalmente e continue suas práticas, tá. Provavelmente, então, repito, foi um assédiozinho que chegou ali, tá? E isso acontece, faz parte, como a gente diz, faz parte do trabalho. O importante é você exteriorizar energia, trabalhar suas energias e continuar as suas práticas, que as experiências vão retornar, assim que os amparadores também sentirem que está tudo ok para isso. Vamos lá, continuando. A Kate Mel, ela me reforça aqui a questão do vídeo, que eu fiquei de fazer um vídeo sobre a questão dos mitos da projeção astral, né. Eu até ia fazer o vídeo e depois eu vi que já tinha alguns vídeos relacionados a isso, né, talvez eu pensei que talvez não fosse tão, importante fazer, mas, estou pensando realmente ali, eu vou pegar e vou fazer realmente esse vídeo sobre os mitos, porque é sempre algo legal para a gente reforçar, né, esses mitos que surgem, eh, de que sair do corpo vai te trazer problemas, enfim, são várias coisinhas que falam e que a gente sabe que não é bem por aí, né. Então eu vou fazer esse vídeo logo mais. Vamos lá, continuando. Em nome de Kardec, ali eu deixei também um linkzinho, pessoal. Para quem for adquirir o livro, adquira por esse link que eu deixei, porque aí ah, a Amazon ela vai reconhecer que foi uma indicação minha aqui do canal, tá?
Então aí isso ajuda o canal. Então vamos ver o que mais. A Débora Nunes, grande amiga, falando aí que não conhecia também esses detalhes. E como eu disse para ela, eu também não conhecia esses detalhes da relação da teosofia com o kardecismo lá na França. E é muito interessante a gente ficar por dentro desse tipo de coisa. A Maria Alice, novamente, né, ela fala que esse livro parece mesmo ser muito interessante, vou comprar. Isso aí vale a pena, vale a pena. Conhecimento nunca é demais, né? E é bom a gente estar por dentro ah, dessas relações que a gente às vezes não conhece, não sabe que existe, e às vezes a gente vê alguns teosofistas falando mal do espiritismo e vice-versa e não sabe nem por quê, né? Aí tem uma história por trás. A Carol Dutra, previsão de um acontecimento futuro que se realiza pode ser atividade mística na pessoa? Sim, é uma atividade mística, né? A pré-cognição, a retrocognição, clarividência, telepatia, telecinese, tudo são atividades místicas no sentido de que se está falando de espiritualidade, se está trabalhando com as suas capacidades anímicas, ou seja, da sua alma, né? Então, é mística nesse sentido, tá? No caso da previsão de um acontecimento, é uma pré-cognição, você está antevendo alguma coisa que acontece no futuro, né? Então, é muito utilizado esse nome pré-cognição dentro da parapsicologia e do IPC. Val Bueno falou o seguinte: olá, professor, depois de menos de uma semana praticando essa técnica, que é a técnica mais eficiente de viagem astral, que é um vídeo meu que tem bastante visualização, né? Eu coloquei um nome um pouco apelativo e estourou o vídeo, né? Mas a técnica é simplesmente a técnica de projeção astral que a gente chama de indireta, tá? Acredito que consegui pela primeira vez, ainda estou na dúvida. Eu dei uma cochilada rápida ao dormir e dei uma acordadinha e magicamente consegui não me mexer. Ótimo. Pensei nos braços astrais e eles levantaram também. Consegui sentir as pernas flutuando e a cabeça estava presa. Rolei para o lado, estava de pé do lado da cama. Minha filha de 10 anos me viu e pulou no meu colo, mas ela estava mais nova, com 5 anos. Vi o corpo dela na cama e ela mais jovem estava no meu colo. Olha que legal. Tentei colocá-la rapidamente de volta na cama para poder sair do quarto e me afastar da cama. Consegui sair do quarto e apareci em outro quarto, mas não era minha casa, ou parecia não ser. Estava cheio de outras pessoas. Eu tomei um susto e voltei para o corpo e acordei. Abri os olhos. Foi tudo muito rápido, mas foi incrível. A sensação de levitação dos membros é inconfundível. Perfeito, Val. É realmente isso aí. Você teve uma projeção astral e muito legal. Esse tipo de projeção, onde você sente essa saída, o levantamento ali dos membros, etc. É muito legal porque te mostra como a coisa acontece realmente. Parabéns pela experiência, é isso aí mesmo. E a sensação de ser rápido, né? E é assim mesmo, a gente vai aos poucos tendo várias experiências curtinhas, que aos pouquinhos a gente vai aprendendo a manter melhor a consciência no plano astral e depois elas vão ficando maiores. Mas essas experiências curtinhas, elas são fundamentais para te mostrar como funciona a experiência, né? Então, é muito legal, gostei muito do teu comentário e da tua experiência. Valeu. Obrigado por compartilhar aqui conosco. Robson e Edu, agradecendo o FAC 40, estamos no 41 já, e passa, né? Passa bastante. Jonathan Anjos, que também agradece aqui do trabalho de esclarecimento da pergunta, e ele deixa uma perguntinha no final aqui. Vamos ver. A minha pergunta é: todos que estudam a espiritualidade dizem que assim que desencarnamos, temos o processo da retirada do duplo etérico, o corpo energético, que ajuda e gruda o corpo astral ao físico. Bom, assim que deixamos o corpo astral para o corpo mental, o processo será o mesmo? Ah, é a segunda morte que chamam, né? Sim, o processo é um processo também que você vai se livrando do corpo astral
para adentrar no mental. Tem esse mesmo processo eh, que a gente fala aí de liberação do corpo astral, né? O corpo astral, ele não é, como é que a gente diz, imortal, no sentido de que um dia também nós vamos perder o corpo astral. Mas essa perda do corpo astral, ela é para adentrarmos a níveis superiores, aonde não haverá mais a necessidade do corpo astral, tá? Então a gente vai também chegar no momento onde esse corpo astral vai se desfazer, digamos assim, tá? Mas não é como o corpo físico, que é muito mais denso, ou o corpo energético, que também é mais denso, né? Mas vai chegar um momento que também vamos perder o corpo astral, tá? Mas isso é algo bem gradual, né? Nem dá para pensar muito nisso agora. No momento que a gente adentrar para o mundo mental, nós vamos estar num nível de evolução muito maior do que agora. Continuando, Alexandra Ferreira, boa tarde, chegando agora, falando do FAQ, Alex Azevedo, e mais? O Multiverso Viagem Astral, o Nick, tem um canal bem legal também aí, deixando sua presença, muito obrigado. Eu Games, boa noite, professor Guilherme, tudo bem? Uma dúvida. Uma noite dessas eu estava tendo alguns sonhos quase que seguidos. No último, me vi deitado na última casa que morei e onde despertei para a questão espiritual. De repente parece que eu soltei da minha cabeça uma forma de energia que virou um portal em forma de um anel de cor preta e do tamanho de um prato de cozinha. Esse portal foi criando profundidade e, sem me levantar da cama, eu via ele aumentando e seguindo num certo momento, seguindo, um certo momento, eu flutuei entre esse portal. Desci bastante e cheguei a uma caverna com construções do estilo egípcio. Me parecia um mundo digital, era muito grande e havia outras áreas. Eu perguntei se havia alguém ali comigo, nesse momento acordei. Isso poderia ser um sonho lúcido ou uma saída semiconsciente. Ambos, né? O sonho lúcido normalmente. Tem uma mosquinha chata aqui. O sonho lúcido normalmente tem essa relação com a projeção semiconsciente, né? Então pode ser ambos. Ah, interessante essa criação do portal, né? Não é incomum que a gente tenha subterfúgios para passar para outras realidades, outras dimensões, digamos assim, outras frequências energéticas e a gente use o portal. O portal é uma criação mental que nós realizamos que nos facilita o processo de troca de um ambiente para o outro, tá? Então você deve ter adentrado a algo aí, talvez até algo que você tenha participado em uma vida passada no Egito e tenha adentrado novamente para ver algo, né? Mas enfim, foi bem interessante essa experiência e mostra então esse transporte, vamos dizer assim, que a gente faz de um lugar para o outro através de portais que não são incomuns, tá? Não são incomuns no astral. É até uma técnica que se utiliza para você passar de um lugar para outro, a utilização de portais. Gostei muito, bem interessante. Na minha opinião, sim, é uma projeção astral ah, semiconsciente, sim, né? Porque você poderia estar mais consciente, mas bem legal, eu achei, tá? Vamos lá, continuando. O Silvio Hernani, dando uma dica aqui na entrevista que eu fiz com o Renato sobre o TFCA, né? E ele fala que a Bianca desencarnou dia 8/4/2021 por pneumonia. Kate Mel, gratidão pela resposta. O Silvio Hernani, ele faz uma correção ali que eu fiz um vídeo sobre Dáscalos, né, do livro do Dáscalos, e ele falou que, salvo engano, o autor Dáscalo era cipriota. Eu falei que ele era grego, né? E ele é da ilha de Chipre, ali do lado, tá? Então, boa correção, Silvio. Valeu, obrigado. Vamos ver o que mais. Temos aí o Júlio, o Alexei, grande pessoas falando aí da construção do refúgio interno, que é muito interessante, pessoal. Esse videozinho aí fala sobre essa questão de nós criarmos um refúgio interno para as nossas práticas meditativas e uma conexão
com o nosso eu superior, mas também nossos amparadores, etc. É bem interessante, tá? Chan- Certo, certo. Saitama, o multiverso, viagem astral também. Falando aí, quero tentar a prática para me conectar a esse lugar. Talvez eu já tenha criado, com certeza. Noctívagos. Quando criei o meu sanctum, inicialmente imaginei uma ideia geral, e então me permiti passear por ele como quem explora, e assim descobre seus detalhes. Há uma área nele mais interna que ainda não entrei e me traz tanta curiosidade como medo. Legal, legal. Essas áreas internas às vezes adentram a questões também internas nossas, da nossa psique, né? E por isso às vezes até causam um certo receio, um certo medo. Mas é legal explorar. O cachorro barrigudo fala como funciona. Tenho que estar em estado de relaxamento profundo. Funciona como uma meditação. A prática ela é uma prática meditativa com visualização. Então, é uma prática que a gente chama na Ordem Rosa Cruz de criação mental, né? Então, você vai relaxar para fazer a prática, obviamente, né? Você vai relaxar, mas depois você vai fazer uma criação mental, tá? O Moisés Araújo Guimarães, que diz: já estava saudoso dos seus preciosos vídeos. Excelente explicação, grato por se lembrar dessa fantástica prática. Colocarei novamente nas meditações. Paz profunda. Ah, sim, né? Com certeza, Moisés. Essas práticas são fantásticas. Às vezes a gente acaba deixando de lado por parecer tão simples, né? Mas são fundamentais. Aliás, as práticas mais simples são as que mais trazem resultados, né? Pergunta da Débora Nunes: o refúgio é a técnica instintiva usada por quem está sofrendo violência, onde a pessoa se afasta do que está acontecendo para não sofrer? Não, 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 não é isso, tá? É um pouco diferente, tá? Quando a pessoa tem esses problemas de violência, etc., e ela se afasta mentalmente, tá? Isso é um problema psicológico que ela está passando e ela está realizando uma fuga. Ela está fugindo dos problemas dela, de uma certa forma, né? Para se refugiar dentro dela mesma. Essa prática não. Essa prática não é uma fuga. Não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, é uma maneira da gente entender melhor a nossa realidade e se encaixar melhor e conseguir centralizar melhor as nossas energias, tá? Então ela não é uma fuga. A meditação não é uma fuga, a viagem astral não é uma fuga, né? A gente não pode realizar práticas espirituais para fugir da realidade, tá? Então, isso é algo que sempre me perguntavam muito com relação à projeção astral. Ah, mas isso não é um tipo de fuga da realidade? Não, não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, tá? A gente está procurando ter a nossa realidade mais organizada, mais centrada energeticamente, para que a gente possa enfrentar aqui este mundo de uma forma mais harmônica, né, mais de bem com a vida. Então essa prática é justamente o contrário. Você vai fazer a prática meditativa de forma que você possa centralizar-se novamente, né? Porque a gente, de acordo com o que vai passando no dia a dia, nós vamos nos desorganizando energeticamente. A gente vai cansando, a gente vai ficando carregado, né? E toda prática meditativa justamente vai fazer com que você se centre novamente, organize suas energias, entre em foco, tá? E então, quando a gente cria esse refúgio interno, é um subterfúgio que a gente está criando para a gente intensificar a nossa prática e nos sentirmos mais ah, organizados, vamos dizer assim, internamente, para conseguir ali, naquele local, ter um contato com o amparador, ter um contato com o nosso eu superior, etc. Tá? Então é como um subterfúgio que facilita a nossa conexão. É nesse sentido. E, por fim, aqui ainda no vídeo do refúgio interno, esse negócio de pessoas, quando morrem, reencarnar com as mesmas cicatrizes dos ferimentos à sua morte. Então, ele não bota o nome, ele botou uma série de números aqui, 3299717231. Ele fala, ele estava com uma certa preocupação aqui, nós conversamos até, sobre a questão de, ao desencarnar, a pessoa ter cicatrizes de ferimentos da sua morte, né? Quando a gente tem uma morte violenta, é comum que
ocorra um certo dano no nosso aparato psíquico, né? O nosso corpo astral sofre alguns danos também, que geram aí às vezes algumas cicatrizes para uma próxima reencarnação, tá? Ian Stevenson fala muito disso, principalmente quando são reencarnações muito próximas, muito rápidas, tá? Então a gente traz lá a marca de um tiro, né, a marca de um corte, etc. Ele vem como se fosse uma mancha no corpo ou algo do tipo, eh, no corpo físico da reencarnação, tá? Porque isso impressionou muito no, no seu corpo astral, tá? Mas não é regra, né? Principalmente se passar muito tempo também. Então, essa questão das cicatrizes, ela não é uma regra, ela pode acontecer. Se a reencarnação for muito rápida, ela realmente é bem comum de acontecer, de aparecer esses tipos de marcas, né? Se impressionou muito com o seu corpo psíquico, vai ter essas repercussões. Por exemplo, uma pessoa que se suicida com um tiro na cabeça tem a possibilidade dela vir reencarnar com problemas mentais, né? Mas eu também não vou bater o martelo e dizer que vai acontecer isso. São probabilidades, existem muitas nuances nessa questão toda, né? Então a gente não pode dizer que é exatamente assim, mas pode acontecer sim. Bom, pessoal, então vou parando por aqui, terminando este vídeo, este FAQ 41. Deixem aí os seus comentários, as suas perguntas para o próximo FAQ que irei fazer com grande gosto. Gosto muito realmente de fazer esses FAQs. Às vezes demora um pouquinho, porque são várias perguntas, e eu espero também ter um X ali de questões, pelo menos, para não ficar ali só com duas, três questões. Então eu procuro sempre acrescentar um pouco mais para poder fazer o FAQ. Hoje eu optei por fazer uma leitura mais geral do FAQ, né, entrando ali no site, né? E aí fazer uma leitura mais geral. Mas espero sinceramente que tenham gostado. Fica aí então este FAQ 41. Paz profunda e até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês.